que muita coisa foi cortada, aquela história de placa, de comício, enfim, isso tudo vem sendo cortado. Então ficou uma campanha assim, eu diria que mais limpa no sentido de sujeira mesmo na cidade, visual, né? Mais curta e também mais econômica essa campanha, né? Porque limitou bastante os gastos, quer dizer, aquelas exorbitâncias, tanto de programa de televisão, enfim, a pompa da campanha foi cortada, né? Vai ficar mais no olho, no discurso, na proposta. Enfim, a gente está encontrando dificuldade sim em nos adaptar, né? Há anos e anos fazendo um tipo de campanha e agora de repente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Passar isso também para os candidatos para não incorrer em erros, né? Mas estamos nos adaptando, estamos tocando barco. E atinge o eleitor. Atinge o eleitor diretamente, né? Porque desde o programa de televisão é mais curto, acho que o programa de rádio também. Então, vamos nos adaptar e tentar fazer chegar as propostas ao eleitor da maneira correta. Tua opinião, Cláudio Franck, sobre essa nova legislação? Bom dia, Jairo. Bom dia, José Albino, comunidade Santa Rosa. Eu queria primeiro, Jairo, dizer o que eu disse ontem na reunião. Eu queria cumprimentar a empresa jornalística Noroeste. Ela muda completamente a postura que teve até em relação às outras eleições, até isso, né, mudou bastante, botando a emissora e os meios de comunicação da empresa à disposição, na verdade, do eleitor, né, para que a gente tenha mais espaço para poder colocar aquilo que se pretende nos próximos 4 anos. Então essa é uma mudança para nós muito importante. A Noroeste normalmente se fechava no período eleitoral e ninguém poderia falar nada. Nesse momento ela abre para que de fato os partidos, as coligações, as candidaturas possam vir para a imprensa falar. Nós passamos, Jairo, quem convive com a política há mais tempo, nós viemos de períodos onde, na verdade, havia uma disputa de espaço. O Losecan botava uma propaganda num poste, o José Albino ia lá, tentava botar uma mais alta, eu ia lá, tirava dos dois, botava a minha. Então era assim que se fazia política, né? E agora, na verdade, todos esses meios, a placa, um botava uma placa, outro botava na frente. Então era uma disputa cara, muito cara, que não levava absolutamente a nada, mas quem não fazia esse jogo ficava com um visual na cidade prejudicado. Então, quando esses elementos todos saem fora, nós somos obrigados a buscar outros meios, né? E agora só existe um meio. Eu estava lendo no estado de São Paulo ontem, o meio agora é o corpo a corpo, é o convencimento, é na casa das pessoas, falar daquilo que se pretende. Então a política muda completamente. O tempo de campanha também muda, né? As estratégias mudam, o formato da televisão e do rádio muda, né? Aqueles programas de meia hora não tem mais, são muitas inserções. E a inserção para nós é muito mais importante que o próprio programa, porque ela entra na casa das pessoas quando elas estão olhando a novela, o jornal, então elas são obrigadas a olhar. Então essa estratégia ela é completamente diferente. Então vai ganhar agora quem melhor conseguir utilizar esses novos meios que estão à disposição. José Albino, sobre esse novo formato, vai ser uma campanha completamente diferente das anteriores. Bom dia, Jair, bom dia, Losecan, Franck e a todos os queridos ouvintes. Realmente, com essas mudanças e mudanças profundas da legislação, que começaram inclusive pela questão da não contribuição mais de empresas, pessoas jurídicas para a campanha, isso por si só já fez com que a campanha ficasse mais enxuta. Quer dizer, os partidos, as coligações têm que se ajustar agora, têm que fazer a sua projeção com custos bem abaixo daquilo que se tinha anteriormente, né? E por outro lado também os partidos receberam alongamento de prazos para construir as suas coligações, suas alianças. Em outros tempos nós víamos que em maio já estava definido quem sairia com quem seriam os candidatos, com que partidos estariam ajustados, né? E agora a gente viu que aos 45 do segundo tempo, quer dizer, no mês de julho, final do mês de julho, praticamente se definiu as alianças. Então, mas sabemos também que os pré-candidatos, que antes eram pré-candidatos, também já tinham o seu espaço para fazer reuniões
mas não de uma forma assim ostensiva de fazer campanha, não podia pedir votos, mas os trabalhos já foram feitos na base. Mas o período de campanha sendo mais curto, eu acho que o eleitor, ele ganha com isso, a própria militância também, isso é muito cansativo para a própria militância, para os candidatos, e agora cada um se adaptou. Agora eu quero também enaltecer a iniciativa da empresa jornalística Noroeste por fazer, deixar claras, transparente nessa reunião que a gente teve ontem, as regras que ela vai utilizar, os espaços que ela vai oportunizar, né? O debate que vai ter, a maneira como o jornal e as próprias emissoras de rádio vão divulgar os candidatos. Eu acho que isso realmente nivela todos por cima, né? E dá mais transparência aos próprios candidatos. E com relação também à televisão, hoje os programas vão ser mais curtos, um período mais curto, e as inserções, aqueles spots, aquelas coisas rápidas, realmente o candidato ele vai aparecer, independente se a pessoa vai olhar o programa dos candidatos, aquelas inserções surpresa faz com que os candidatos sejam divulgados, porque a pessoa não vai dar nem tempo de desligar a televisão e quando já aparece uma mensagem. Então, também nesse sentido, eu acho que a campanha ficou melhor. Muito bem. Com relação a duas referências feitas à nossa disposição de ampliar os espaços, vale uma ressalva. Nós estamos confiando em vocês. Tá? Vocês que coordenam as campanhas, os candidatos que concorrem, né? Porque a campanha eleitoral ela não é uma água morna, certo? Ela sai de fria para morna e depois ela ferve, tá certo? Se nós tivermos uma campanha eleitoral, certo, onde o Ministério Público e principalmente a Justiça Eleitoral não ficar sendo acionada por qualquer coisinha, né? Porque em campanhas, não vamos citar aqui, né? Mas quantas campanhas e em quantos municípios fatos são criados, né, para confundir eleitores. Nós temos a maior da boa vontade de ajudar, tá, vocês, partidos políticos e os candidatos, mas vocês têm que contribuir também, né? Se de repente a campanha pegar um tom aí de violência verbal, quando é que é a eleição aí? 2 de outubro. 2 de outubro. Não adianta, Santa Rosa, no dia 3 nós vamos acordar, vamos tomar café, vamos almoçar, tudo continua. Aliás, tudo continuou, né? E vão pra rua. E todo mundo vai pra rua, cada um trabalhar, vai ter um lá comemorando, o outro mais triste, né? Então depende de vocês, né? Isso também não é um palavreado de professor, né, para aluninho de primeiro ano, né? Se você se comportar, nós vamos ampliar o recreio, não. Vamos mostrar e demonstrar que temos todos maturidade, né? Porque o que nós reiteramos é que este microfone não vai eleger o prefeito de Santa Rosa como nunca elegeu um prefeito daqui. E também não vai provocar a derrota de um candidato a prefeito deste ano, como nunca provocou em anos anteriores. Eu volto eu não queria voltar para o Carlinhos, eu queria que vocês interagissem na conversa, né? Até porque não é um debate. Alguém tem alguma observação a fazer? Eu quero reforçar o que você está dizendo, que existe uma maturidade política muito acentuada aqui, né? Essa convivência que existe entre os partidos. Santa Rosa tem uma tradição de que os governos, eles dão continuidade a atividades dos governos anteriores, quer dizer, o governo que sucede, ele não interrompe aquilo que foi iniciado pelos governos anteriores. E isso se reflete na harmonia que existe entre os dirigentes partidários. Nós ontem tivemos essa reunião, já inclusive no dia a dia nós temos tido tratativas assim muito fraternas, né? De respeito, claro que cada um defende a sua ideologia, mas dentro desse princípio democrático. E a população é que ganha com isso, quando se tem uma relação de alto nível. E temos a certeza que assim como, claro que pode acontecer alguns episódios, mas que não sejam a ponto de criar um atrito e de haver realmente uma conturbação da normalidade política. Então o eleitor também saberá olhar
aqueles que realmente fazem campanha em alto nível e aqueles que simplesmente fazem apelações. Então, por isso que nós temos a certeza de que essa campanha também, mais ainda do que nas anteriores, ela será uma campanha de respeito às divergências, às opiniões divergentes, mas, acima de tudo, também de credibilidade que os candidatos vão transmitir ao apresentar as suas propostas. Como é que vocês estão se virando financeiramente? Aliás, quem é que em 2 frases explica como é que a coligação levanta recursos? Pela legislação. Na verdade, isso muda completamente agora também, essa parte financeira. Nós saímos de 50 contribuintes numa campanha para 150. A estratégia e a mobilização financeira, ela é completamente diferente do que foi na eleição passada. Mapeava na cidade as maiores empresas, ia lá tentar buscar apoio, né, e assim tu ia diminuindo até tu ter o recurso suficiente. Não tendo essa possibilidade, tu, então, no lugar de ter 50 empresas contribuindo, 30 empresas, tu vai ter que ter 150, 200 pessoas da cidade que vão contribuir. Então, muda completamente. A empresa não contribui mais. A empresa, não, é verdade, agora, e mesmo a pessoa física tem limite. Nem a empresa e nem o proprietário da empresa, com o seu CPF, por exemplo, se ele tiver algum contrato com a prefeitura, também não pode contribuir como pessoa física. É só pessoa física. E mesmo a pessoa física fica limitada a 10% do rendimento que teve no ano anterior, fica limitado a esse valor. Então vocês têm que correr mais. Muito mais. A estrutura financeira de buscar recursos, ela é acho que o único elemento dentro da campanha que ela aumenta consideravelmente, porque a logística se torna completamente diferente. Tudo bem, mas Frank, para o Lozecan aqui, se isso é um problema, e realmente é um problema, né? Antes você concentrava mais, né, o recurso financeiro, a busca do recurso. A campanha também barateou bastante, ou não? Bastante, ela veio para praticamente mais da metade, né, Cláudio? A mídia, por exemplo, devido aos espaços de mídia, tanto em rádio como em televisão, serem menores, lógico que diminuiu o preço. O formato dos programas, sem aquela pomposidade, aquela tecnologia, vai ser mais o candidato falando, então tudo isso barateou custos, né? A questão também... Só para complementar, para a gente entender, hoje, do tempo de TV, né, 75% tem que ser ocupado pelo candidato falando, candidato a prefeito vice. Então, essas edições que custavam muito caro, elas passam, agora deixam de existir. Aquelas grandes produções. Grandes montagens, grandes produções. Outra coisa, a quantidade de cabos eleitorais a serem contratados, tudo é limitado. Tudo é limitado, então tu não tem dinheiro, e se for pegar um cabo eleitoral na rua que não está registrado, que não está sendo... tudo complica hoje. Então, ontem você falou que achava que seria bem acirrada a campanha, eu acho que não. Eu acho que até antes, com aquela quantidade de cabos eleitorais inflamados e coisa, a coisa pegava mais fogo, né? Hoje até isso está limitado. Você vai ter que pedir para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sogra, para o sogro ajudar a fazer a campanha, porque você não pode contratar. Eu tenho dinheiro para contratar 200 cabos eleitorais. Não pode. É tudo limitado. Então eu acho que é por aí que a coisa vai... Para bem o termo acirrada, é movimentação, né? Porque a militância ela vai ser fundamental, né? O fato de a campanha já ter um período menor já significa menos gastos de, eventualmente, você ter que pagar pessoas para fazer o trabalho. Por outro lado, a legislação impede a contribuição de pessoas jurídicas. E com isso também a própria legislação limitou o que pode gastar um candidato a prefeito numa coligação aqui em Santa Rosa. É 250 mil. Né? Existe um limite dentro e para o vereador aqui em Santa Rosa é 32 mil. Então, se por um lado já vai haver uma dificuldade maior de arrecadar, por outro lado também a lei já diz que você não pode gastar mais tanto, né? Então, uma compensação. Houve uma compensação. Então, claro que vai depender da criatividade também, da própria militância se envolver na campanha para não ter que ter tantas pessoas pagas, como também das contribuições individuais das pessoas. Certamente vai haver muito mais pessoas, né, pessoas físicas,
contribuindo, enquanto que antes isso estava concentrado em um grupo menor. Então eu acho que foi salutar. Eu acho que veio para ajudar a tornar a campanha mais econômica e também mais transparência. Por outro lado, também é claro que a gente espera uma atuação muito decisiva e vigilante do Ministério Público e do Poder Judiciário para evitar o Caixa 2, né, e outros subterfúgios que se usem, porque se não pode haver mais do que 250 mil de investimentos para uma coligação, para um determinado candidato, tem que haver também esse cuidado para que se evite que outros meios sejam utilizados, como por exemplo o Caixa 2. E infelizmente me parece que a nível nacional, no Congresso Nacional, já está havendo uma iniciativa para flexibilizar essa questão do Caixa 2. Lamentável, quer dizer, nas próximas campanhas nós vamos poder ter muita confusão, muita polêmica em torno disso, né? Mas eu acho que seria um retrocesso. Agora se conseguiu fazer essa limitação de gastos, limitação de doações também, eu acho que isso deveria ter continuidade. Espero que... Na verdade, eu acho que essa eleição é um laboratório para ver o que acontece. Dependendo, eles mudam para a próxima, né? Bem, vocês estão prestes a começar a viver esta eleição. Eu vou fazer a pergunta de qualquer forma. Carlos Rosecan, tu quer este formato de campanha ou gostaria de ter o formato anterior? Não respondo pelo partido, mas a minha opinião, esse formato é muito melhor. Ele evita uma série de desgastes, uma série de custos desnecessários. Você tinha que ter uma estrutura, um caminhão com gente em cima para botar placa, para os mesmos caras de noite tirar as placas e no outro dia tu tem que botar de novo. Quer dizer, aqueles cavaletes, eles colocavam na medida. Depois cavalete. Aí depois passava da hora, não tinha sido retirado, aí alguém já ia lá, aqui o cara tá... Não, pega um cavalete do Zé Albino, bota no meio da praça, no outro dia já tem uma denúncia. Tudo bem. Então, A tua opinião, Cláudio Franck, esse formato ou o formato anterior? Eu acho que assim, Jair, nós ainda não vivemos completamente. Sim, mas num quadro de perspectiva. Mas num quadro e vendo a cidade, eu acho que nós ganhamos. A cidade vai ficar limpa. A questão de proibição de pintura de muros. Então, quando encerrar a eleição, a cidade volta ao natural. Não fica aqueles muros pintados, aquelas recordação. Mas eu queria só complementar, já, o que o José Albino disse. Na verdade, o vereador em Santa Rosa pode gastar 43 mil para uma campanha. E a majoritária é 350. Né? Então, e o que ocorre, Jair? Eu dizer, não, mas o Jair está me ajudando. Não existe essa possibilidade. A participação de qualquer pessoa numa campanha, se ela não for remunerada, ela tem que ser contabilizada como doação daquela pessoa. E tudo isso vai estar dentro do valor disponível. Então, quem tiver uma estrutura de campanha que destoa das demais, vai ficar muito claro que ele está usando elementos que não podem ser usados na campanha. Então, o próprio eleitor vai poder controlar quem está, de fato, adequado à nova legislação ou não. Então, é bem importante. Mas respondendo pontualmente, eu acredito que esse formato ele é mais racional, né? E até para o eleitor vai ser mais racional, porque as pessoas vão ter que ir para o convencimento mesmo. Tua opinião, José Albino? A minha manifestação anterior já foi nessa direção de que eu creio que agora sim a campanha foi nivelada e se possibilita de você fazer uma campanha com menos recursos. Pelo que a gente sentia já anteriormente, havia esse retorno das pessoas dos mais diversos partidos e que isso é o melhor. Então, eu creio que, de fato, essa iniciativa deva ser mantida para que a gente não fique improvisando a cada eleição novas regras, né? E que essas regras que estão aí sejam regras definitivas, porque eu tenho certeza de que a população, inclusive, vai aprovar, né? Que já está aprovando, inclusive, porque também para a população é desgastante uma campanha muito longa, sem falar dos próprios candidatos. E isso também vai fazer com que a campanha seja mais corpo a corpo, né? O contato individual dos candidatos com os eleitores. Eu tenho que fechar. Muito obrigado, Carlos Rosecan, falando em nome da coligação, encabeçada por Alcides Vicini e Luiz Antônio Beveyu. O Cláudio Franck, em nome da coligação, encabeçada por Rodrigo Cola e Valdemar Fonseca. O José Albino Ror, pela coligação Orlando Desconce e Altairo Brizola. Essa questão, acho que foi levantada, não sei por quem aqui, eu também concordo.
Tchê, se começar a surgir muito dinheiro, é só tu sentar na frente do promotor. Doutor, para fazer isso, no mínimo tanto, mas isso no mínimo tanto. Só que deu 500. O senhor concorda? Quer dizer, não vai dar para gastar muito mais do que a legislação permite, né? Então se prepare, eleitor, por chaveca, hein? Vai ter muita gente batendo na tua porta. E era assim que se fazia campanha antigamente, né? Era o comício, aquele comício grande na Praça Central, né? E muito chaveco, muita visita nas casas. Nós vamos ao Silvio Brasil, depois vem o Zerito Canção e amanhã às 7, se Deus quiser, nós voltamos.